Vamos falar agora sobre backup. De uma maneira bem simples, backup é uma cópia de segurança. Quando você tem dados que são muito importantes, o ideal é que você tenha uma cópia desses dados em algum lugar seguro. Veja bem, é uma cópia em um lugar seguro. Não é simplesmente uma cópia, né? Se você só tem uma cópia e você, por exemplo, você tem um arquivo numa pasta S, né? E dentro dessa pasta S você tem, por exemplo, uma foto muito especial, uma foto de um aniversário. E aí você pegou essa foto dessa pasta S e guardou, fez uma cópia e colocou na pasta P, dentro do mesmo HD. Você tem uma cópia, mas não tem uma cópia de segurança, porque se o HD der problema, você vai perder as duas cópias que você tem, a original e a cópia, por assim dizer, né? Sendo que no ambiente da informática não existe isso de original e cópia, né? Só é simplesmente cópia. Mas enfim, se você só tem uma cópia num lugar que não é seguro, você não tem um backup. Só é backup quando você tem uma cópia em um lugar seguro, certo? E de nada adiantaria você ter uma cópia de segurança se você não tiver meios de recuperar os dados que porventura foram perdidos, né? E aí entra o conceito também que é lado a lado do backup, que é o de recover em inglês. Tem o backup e tem o recover. Recover é de recuperação, ou de recuperar os dados que você guardou e que estão seguros, certo? A gente vai ver aqui nos slides esses conceitos, tá bom? Vamos lá. Backup, então, é a cópia de segurança dos dados, certo? Essa cópia pode ser armazenada em um local diferente do original, como em um disco rígido externo ou na nuvem, né? E mesmo em outro dispositivo. O ideal, pessoal, é que esses dados eles sejam armazenados, de preferência, num lugar diferente até do prédio onde a informação original se encontra. Vamos tomar, por exemplo, um banco, né? O banco ele tem os dados de todos os clientes e tem informação de quanto tem na conta corrente de cada um. Agora imagina que tem um terremoto e o prédio do banco desabe. Vai ser uma tragédia, claro, né? Muitas pessoas vão perecer ali. Ninguém quer isso, né? Mas além daquelas vidas que foram perdidas, né? Todos os dados de todos os clientes do país todo foram perdidos também. E agora ninguém sabe mais quanto tem de dinheiro na sua conta. Já pensou? Uma tragédia que já é uma tragédia por si só, foi potencializada porque o banco não tinha cópias, ou se tinha cópias, essas cópias estavam lá dentro do mesmo prédio, né? Então não adianta você ter cópia, o arquivo original está numa sala e você fazer cópia, levar num HD e colocar em outra sala dentro do mesmo prédio. O ideal é que ele fique em outro prédio, para poder diminuir a possibilidade de, em um evento acontecer, que a gente chama de sinistro, em uma coisa ruim acontecer, você perder todos os dados, né? E de preferência não só apenas um lugar, mas mais de um lugar. O ideal, o mínimo que se espera é que tenha essas cópias em um lugar, mas quem tem juízo, né, por assim dizer, guarda mais de uma cópia em mais de um lugar para poder essa cópia ficar disponível, tá? Caso um dispositivo original seja danificado, perdido, roubado, né, também pode acontecer, ser roubado, você terá uma cópia de seus dados para restaurar e evitar perdas irreparáveis, certo? Então vamos a outro conceito de recuperação. Ele se refere ao processo de restaurar os dados a partir de uma cópia de segurança, ou seja, do backup, em caso de perda, falha ou dano ao sistema original. Tomando ainda como exemplo o banco, por mais que os dados sejam perdidos por qualquer razão, vai que o computador queimou, né? O servidor queimou, pegou fogo, literalmente. Se ele queimar literalmente, não tem mais como você acessar as suas informações bancárias, pelo menos por um curto período, talvez não consiga, né? Mas depois o banco vai lá pegar aqueles dados que estão guardados, os dados do backup, e vai recuperar, vai colocar isso em outro computador e vai ligar o computador para fazer com que aquelas informações sejam restauradas e assim todos os clientes possam acessar suas informações como de costume, né? Então o objetivo da recuperação é restaurar o sistema ao estado funcional anterior ao desastre, anterior ao sinistro, e permitir a continuidade das atividades com o mínimo de interrupção, né? Lembrando lá no segurança da informação, dos pilares da segurança da informação, que ter uma interrupção, fazer com que os dados fiquem indisponíveis, né, é uma violação ao princípio da disponibilidade. E aí o backup ele vem como uma medida que depois, na verdade é uma medida antes, né,
dessa falha de segurança acontecer, você toma essa medida de fazer o backup. Mas depois que essa segurança teve uma falha na segurança, que foi quebrada, o princípio da disponibilidade, você tem uma outra ação que você faz, que é a ação de resposta, né, a essa violação. Essa ação é justamente a recuperação dos dados, tá? Que a gente faz no inglês, pode vir na prova como recover, né? Mas também pode vir em português como recuperação. E a gente tem aqui os tipos de backup, né? A gente tem um backup completo, né, onde todos os dados eles são copiados, ou seja, você tem os dados no lugar e você faz uma cópia de todos, né? Aqui a gente tem uma imagem para ilustrar isso. Você tem aqui, por exemplo, um HD, e aí chamado de esse backup completo, também no inglês é backup full, né? Esse full em inglês significa completo. Então tudo que estava lá você guarda em outro lugar. Qual é a vantagem disso? É que você tem a garantia de que tudo está protegido. Porém, em grandes bases de dados, ou seja, em grandes bancos de dados, uma instituição financeira, por exemplo, um banco original, né, um banco tradicional, melhor dizendo, ele tem dados de diversos clientes. Imagina a Caixa Econômica Federal tem dados de todos os brasileiros, né? Então, fazer uma cópia total de todo o banco de dados deles é muito oneroso. Demora muito tempo para fazer e requer muito espaço. Ou seja, vai ter que ter basicamente uma outra infraestrutura de banco, por assim dizer, né? Banco de dados para poder guardar só a cópia. Então, ela tem essa característica de ter, mas também tem essa desvantagem, né? E por conta dessas desvantagens foram criados outros tipos de backup, né? A gente tem o backup que é chamado incremental. Ele é feito depois que você faz o backup completo a primeira vez, você não precisa todo dia guardar o banco de dados completo. Você vai guardar só uma parte. Que parte é essa? Apenas os dados que foram modificados naquele período que você selecionou. Ou seja, se você vai fazer uma cópia todo dia, então os dados de 24 horas atrás que foram modificados vão ser guardados. E no outro dia, mais 24 horas. No outro dia, mais 24 horas. E assim por diante. Se for um backup semanal, então a cada semana, você programou para fazer a cada semana, então tudo que foi modificado naquela semana vai ser guardado. Depois tudo que foi modificado naquela outra semana vai ser guardado, e assim por diante. E aqui a gente tem uma imagem para ilustrar isso, depois você pausa o vídeo e vê ela direitinho. Olha só como cada dia foi feito backup completo e depois a cada dia foi feito só a parte que foi modificada. Esse é o backup incremental. E tem um outro tipo de backup também, é o backup diferencial. O que ele faz? Ele copia todos os dados modificados a partir do backup completo, né? Então, enquanto o diferencial ele vai copiar só a diferença do que foi modificado, fez um backup completo, na segunda só o que foi modificado, na terça só o que foi modificado na terça, na quarta só o que foi modificado na quarta. O backup diferencial ele vai fazer a diferença de tudo que foi no período. Então, se fez o backup no domingo, na segunda-feira vai ser feito o backup do que foi modificado na segunda. Na terça-feira, ele vai guardar, vai fazer backup do que foi modificado tanto na segunda quanto na terça. Na quarta-feira, é tudo que foi modificado na segunda, na terça e na quarta. Então, desde o último backup completo, tudo que foi modificado, ele vai guardar. Então, no primeiro ciclo, ele vai guardar um período, depois vai ser os 2 períodos, depois os 3 períodos e assim por diante. Qual é a vantagem dele em relação ao outro? O outro ele tem a vantagem de ser mais rápido, porque tem menos dados para guardar. Só que numa necessidade de recuperar, você vai ter que ter o backup de vários dias para poder recuperar tudo, né? Então vai demorar mais para fazer esse recover. No backup diferencial, a vantagem vai ser que, se no caso de precisar recuperar, você só vai precisar do último backup. Então, você fez um backup completo no domingo e lá na quarta-feira teve um problema, você não vai ter que recuperar segunda, terça e quarta. Você só vai recuperar o completo mais quarta-feira. No incremental, você vai ter que recuperar o completo, vai recuperar a segunda, terça e quarta. Entendeu? Então vai ter mais etapas para fazer a recuperação no incremental. E no diferencial vai ter menos etapas, tá? Porque você vai precisar do backup completo e do último backup que foi feito, tá? Mas a desvantagem é que você vai precisar de mais espaço para armazenar no diferencial, porque a cada dia ele vai acumulando. Vai chegar um momento que o backup diferencial vai estar tão grande que é necessário você fazer logo um backup completo, e aí você vai reiniciar esse ciclo. Assim também no backup incremental. Aqui atrás vai chegar um momento que você vai ter muito backup fracionado, então é melhor você fazer um backup completo. Então, normalmente as empresas se organizam da seguinte forma: ela tem um período que vai fazer um planejamento de backup. Faz o backup completo numa determinada data, vai fazendo backups incrementais ou diferenciais, dependendo da estratégia, em algum período, e chega um período no futuro que ele vai fazer novamente o backup completo e aí vai reiniciar esse ciclo, certo? Então, esses aqui são os tipos de backup e as formas de recuperação.